você! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, como vocês podem ver, eu tô num cenário diferente, que é o meu quarto. Eu fico um pouco tímida de mostrar ele, pra ser bem honesta, porque ele é muito pequenininho, ele é muito simples, humilde. Aqui eu consigo tocar na parede do quarto, e aqui se eu me esforçar um tiquinho mais, eu toco na parede do outro lado. Na verdade, isso daqui é um closet. E aí eu moro com dois brasileiros, cada um tem o seu quarto. E esse closet foi transformado em um terceiro quarto. E eu tô aqui por enquanto, né? Um, porque eles são meus amigos e é muito mais gostoso você ter essa convivência com outras pessoas quando você mora fora. E outra, pra economizar dinheiro. Única e exclusivamente não, mas um dos pontos principais é também para poder economizar dinheiro. Na verdade, vocês estão aqui porque eu preciso me arrumar, que daqui a pouco eu vou sair, mas eu não queria deixar de falar desse tópico porque é como se fosse uma tríplice de vídeos falando do meu começo aqui na Coreia. E aí, a partir dos próximos, eu vou entrar em assuntos mais atuais. Então, vai ser uma espécie de arrume-se comigo, porém, eu não vou ficar focando muito em mostrar os produtos nem nada, porque o assunto ele é um pouquinho sério, um pouquinho mais chato, e eu não quero ficar fugindo muito do assunto. E hoje eu vou falar sobre a parte da imigração. Principalmente porque, como eu já falei pra vocês, eu vim as minhas primeiras vezes como turista pro país, pra ficar um longo prazo, né, o período de 3 meses, e também o visto que eu tenho ele é de curto prazo. Então, querendo ou não, toda vez que eu tenho que sair do país para reaplicar esse visto, eu acabo tendo que passar pela imigração. E sim, gente, eu já fui barrada pela imigração, já tive que ir na salinha dar maiores explicações, e é por isso que eu quero trazer esse assunto para vocês, para também falar como funciona e não alarmar, né? Porque, querendo ou não, quando a gente pensa ou fala desse negócio de imigração, dá um medinho, né? Dá um medinho de ser barrado, de repente perder a passagem, ter que voltar pro país de origem. E aí você pensa, nossa, um sonho que eu tava para realizar e fui barrada. Essa informação que eu vou falar agora, ela foi passada para mim através do meu manager, o empresário da agência que eu faço parte. E eu não posso chegar a afirmar para vocês se é 100% de certeza, né? 100% accurate essa informação, ou se ele só falou para meio que me causar um medinho. Porém, ele vai bastante lá na imigração coreana, porque ele trabalha com estrangeiros. E ele também tem muitos amigos de outras agências que trabalham com estrangeiros. E aí, ele meio que falou que essa é uma informação que todo mundo desse meio sabe. Antigamente, aqui na Coreia, vinha muita gente de países do Oriente Médio para trabalhar ilegal, trabalhar em fábrica, em fazenda, fazer esse tipo de coisa. Ultimamente existe um visto que é próprio para pessoas do Oriente Médio ou países do Sudeste Asiático para vir trabalhar em fábricas, né, esse tipo de trabalho. Porém, eu não sei quando que começou a entrar em vigor. Então, para os coreanos, eles sempre tinham essa visão de que as pessoas, né, do Oriente Médio e de outros países mais pobres aqui do Sudeste Asiático, quando elas vinham pra cá, era meio que pra morar ilegal, né? Tipo, não fazer coisas dentro da legalidade, é isso que eu quero dizer. E aí parece, né? Aparentemente agora tá acontecendo a mesma coisa, só que com pessoas da América Latina, principalmente homens. Então, as pessoas que são da América Latina estão vindo pra cá em busca de melhor condição de vida e ficando ilegal. E, querendo ou não, isso acaba impactando quando a gente vai passar na imigração. Lembrando que ele falou que é mais com homens, tá? Que eles encasquetam. Com mulher, pelo que ele me disse, ainda não tá nesse nível. E assim, como eu falei pra vocês, eu não sei se eu consigo acreditar 100% nisso que o meu manager falou, porém, eu também não duvido 100%, porque, como eu falei, eu vou contar da minha história de que eu fui pra essa linha da imigração, e ao mesmo tempo, eu tenho amigas aqui que são de países da Europa que já saíram e entraram diversas vezes e nunca aconteceu nada com elas. Então, é extremamente importante você estar preparada com todos os documentos necessários quando vier aqui para a Coreia do Sul. E eu não tô falando que você precisa ter eles em mão, que você precisa imprimir esses documentos.
Porém, é importante você ter eles de uma forma no celular que você consiga mostrar mesmo sem internet. Eles podem até chegar a encasquetar com você, como aconteceu comigo, porém, se você tem a passagem de volta ou passagem de ida para um outro país na sequência, se você possui o comprovante do lugar onde você vai ficar, se você possui extrato bancário, comprovante de dinheiro que você está levando. A Wise, ela dá o extrato em inglês, por exemplo. Então, se você tem o dinheiro lá, mostrando para eles que você não está indo para trabalhar, eles não têm como te barrar. E assim, gente, eu falo não tem como te barrar, mas assim, se eles encasquetarem realmente, você for uma pessoa muito suspeita, aí tem como, né? Mas o que eu tô falando é que se você tiver calma, se você conseguir responder bem, mostrar todos os documentos, demonstrar a confiança de que, tipo, ó, tá tudo aqui, tá tudo certinho, não for mal educada, não tem o que, sabe, fazer assim, tipo, você acaba entrando. Tá, mas eles realmente levam muitas pessoas pra salinha? Bom, eu já passei algumas vezes, né, pela imigração. Como eu falei, eu sempre tenho que sair daqui a cada 3 meses para aplicar para o meu visto de trabalho. E, gente, sempre que eu tô na fila da imigração, eu vejo gente quando vai passar na cabine da imigração, gente que é meio que barrada, tem que sair dessa área da cabine, e aí uma outra pessoa que trabalha na imigração conduz ela para uma outra sala. E não é assim, nossa, uma coisa super rara. Não, assim, eu já vi algumas boas vezes isso acontecer. E em relação à minha história, eu acho que eu dei muita sorte e muito azar ao mesmo tempo. Eu também, na época, como era a minha segunda vez entrando no país, pra vocês verem que assim, não existe um filtro certo, sabe? Não é que eles olham pro seu passaporte e veem que vocês entraram 5 vezes no país e tá lá de novo e encasquetam. Não, às vezes é a sua segunda vez no país e eles encasquetam. Após os 3 primeiros meses que eu vim aqui pra Coreia, que eu tava em busca da agência, eu tive que sair para ir para Tailândia. E quando eu saí do país, eu tinha conseguido apenas um talvez, vamos conversar depois, de uma das agências. Lembrando que eu estava atrás do visto de entretenimento, o E6. E aí, saí do país, passei 5 dias na Tailândia. E na hora de voltar, quando eu tava na própria Tailândia, a moça que fica no balcão do check-in, ela já me fez umas perguntas que já me bateu assim uma energia errada, uma energia negativa. Acho que era minha intuição dizendo que alguma coisa estava prestes a acontecer. Mas enfim, eu respondi tudo que ela me perguntou. E aí ela foi, me deu a passagem e eu fui e peguei o avião. E aí quando eu cheguei na parte da imigração, é engraçado que eu fui passar e aí a moça pegou o meu passaporte, deu uma olhadinha e aí ela perguntou: quanto tempo você vai ficar aqui? E aí eu falei: 3 meses, porque eu ainda estava em busca da agência para conseguir o meu visto. E aí ela me perguntou: 3 semanas? E nisso que ela perguntou 3 semanas, eu vi que ela já estava mexendo no computador para poder imprimir o visto. E aí eu falei para ela: não, 3 meses. No que eu falei isso, ela parou imediatamente o que estava fazendo, levantou a cabeça e olhou para mim. E aí ela ficou: tá, mas por que 3 meses? E aí, nessa hora, assim, eu devia ter mentindo, eu acho, viu? Eu devia ter falado pra ela: sim, moça, 3 semanas. Mesmo eu falando que eu tava conversando com uma agência, ela falou: bom, você pode explicar essa história um pouquinho melhor lá na salinha, por favor? E aí eu tive que sair da cabine e uma pessoa me acompanhou até essa salinha. Chegando lá, tinha pessoas, tipo, sentadas na parte de espera. Tinha pessoas que parece um... Ai, como que eu posso falar? Um banco quando você vai, que tem, tipo, aqueles cubículos, assim, de atendimento. Aí tinha pessoas já sentadas nesses cubículos e aí eles me direcionaram em um desses. E quem me atendeu foi uma moça que estava sentada e um outro rapaz que estava de pé e ele falava melhor inglês, então ele estava se comunicando comigo. E aí ele perguntou, né, por que você tá indo pra Coreia? E aí eu expliquei, eu falei: ó, eu tô atrás do meu visto de entretenimento, eu já estou falando com uma agência, porém eles me falaram que agora eles não conseguem me dar esse visto. Então eu tô voltando, lá pra junho, era maio, tá? E aí eles disseram que lá pro final de junho que eles poderiam conversar comigo sobre o visto. E aí
a gente ia dar... Aí eu dei uma aumentada, né? Eu falei, lá pro final de junho, a gente vai começar os processos aí pra fazer o visto. E, inclusive, eu tenho as mensagens aqui da agência, se você quiser eu posso mostrar. Aí o moço falou, não precisa mostrar não. Aí eles só começaram a digitar lá no computador, assim, pegaram meu passaporte, ficaram digitando minhas informações. E aí eu acho que eles colocam isso no sistema, porque provavelmente, né, se é uma pessoa que, sei lá, mente, que tá sempre inventando historinhas, fica um registro lá. Então, tudo que eu fui falando, a moça ia digitando. E aí eles colocaram essa informação no sistema. E assim, gente, eu tava com tudo certinho. Eu tinha, graças a Deus, eu tinha, né, o meu dinheiro que eu tinha guardado pra ir pra Coreia. Então, eu podia mostrar que eu tinha como me sustentar, que eu não tava indo lá pra trabalhar ilegal. Eu podia mostrar o Airbnb que eu tava ficando. Inclusive, na época eu tava namorando, então eu podia falar, ó, eu também tenho um namorado. E, tipo, ele meio que acaba se tornando um responsável, sabe, por mim nesse tipo de situação. E eu tinha, assim, tudo que me garantia entrar. Então, eles só anotaram no computador, aí foram, emitiram um visto, e o visto, assim, de 3 meses também. Me emitiram o visto, me entregaram o passaporte e eu saí da sala. Então, eu acho que vai muito de encontro àquilo que eu falei, né? Que é assustador se eles te chamam pra ir pra salinha, obviamente. Porém, se você tem todos os documentos para mostrar, não tem o que temer. Tá, mas o que acontece se você entra na Coreia e começa a trabalhar ilegal? Bom, nesse caso, eu vou contar a história de um brasileiro que eu fiquei sabendo que aconteceu aqui. E assim, é uma pessoa que viveu muito tempo aqui na Coreia. Ele trabalhava em um restaurante e tava, né, vivendo a vida dele de boa. Até que, pelo que falaram, ele arrumou meio que uma briga, não briga física, né, mas ele arrumou uma encrenca com um outro brasileiro que também trabalhava nesse mesmo lugar. E aí, esse brasileiro, não sei se ele saiu do restaurante ou se foi em um dia de folga dele, mas ele acionou a imigração para esse cara e a imigração foi lá no restaurante. E aí, quando a imigração bate e você tá lá trabalhando e eles veem que você tá trabalhando, você tem que mostrar o seu Alien Resident Card, que é como se fosse o CPF aqui na Coreia. E que estrangeiro que tá aqui legalmente, eles possuem esse documento. Então, a imigração pediu esse documento, viram que o cara não tinha e deteram ele. Então, levaram ele para uma casa de detenção, onde tinham vários outros estrangeiros que também estavam na mesma situação dele. Não importa se é homem, se é mulher, foi pego fazendo o que não devia, você vai ser detido, não tem jeito. E aí, ele ficou um bom tempo nessa área. Acho que, né, tem direito a advogado e tal, mas não tem muito, assim, o que fazer. Dependendo da quantidade de tempo que você tá aqui na Coreia ilegal, você tem que pagar um valor de multa. Então, se você tá há menos tempo, você paga um valor menor, mas se você tá há mais tempo, você vai pagar um valor exorbitante de multa. E, além disso, você fica, né, fichado. Pelo que me falaram, você não fica barrado 100% de entrar no país. Porém, eu imagino que se você for tirar um visto de turismo, o que tá aqui, nesse tipo de situação, seja muito mais fácil, muito mais difícil de você conseguir. Então, tem que pagar a multa, você tem que pagar a sua passagem de volta para o seu país. Se você, né, chamar advogado e tal para te ajudar, tem esses custos com advogado. E é assim, gente, você é meio que expulso mesmo do país, tá? Você fica o tempo todo nesse lugar de detenção até que eles te levam pro aeroporto e de lá você vai para casa. Então, tudo que você tinha, se um amigo ou alguém não levar para você, se você não tiver, né, uma pessoa de confiança que possa guardar suas coisas e te enviar por correios, eu imagino, não correios, né, mas tipo enviar assim pro seu país, você perde tudo. Só reforçando o que eu já falei no meu primeiro vídeo, que é o vídeo que eu conto a minha história de quando eu vim pra cá,
Gente, se planeje muito bem para vir para a Coreia. Não vem com essa ilusão de que, ai, vou ficar 3 meses, vou de repente arrumar um cara e casar e continuar aqui. Ou, ai, eu vou pro país, vou ver o que eu faço quando eu chegar lá, sabe? Tipo, se você tiver um dinheiro, assim, bem legal mesmo, que no caso, né, eu vim porque, graças a Deus, eu tinha a rescisão da minha empresa, que eu trabalhei há mais de 10 anos. Além da rescisão, eu guardo dinheiro desde os 18 anos, desde o meu primeiro emprego, eu sempre guardei dinheiro. Então, graças a Deus, eu tinha esse respiro para vir para cá. Mas se você é uma pessoa que não tem tanta condição, não faça a loucura de vir e ver no que vai dar, sabe? Pesquise todas as formas legais de vir, de poder trabalhar, não tenha nenhum problema com a justiça. Lembre que, às vezes, aqui, né, quando você tá como estrangeiro em outro país, às vezes, até quando você tá certo, você tá errado. Então, evite ao máximo ter qualquer tipo de problema. E bom, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, um comentário, se inscrever no canal. Eu ainda tô aí na busca de tentar monetizar meu canal, então, por favor, gente, assiste até o final. Se você gostou do vídeo, se você tem amigas que sonham em vir pra Coreia, manda esse vídeo pra elas, compartilha, me ajuda, por favor, que é o meu sonho poder monetizar esse canal o quanto antes. Um beijo e até a próxima!